Em 1974, o boom de vendas de bicicletas nos Estados Unidos estava chegando ao final. Queda nas vendas e também talvez aliado a algum probleminha de qualidade, a West Coast não renova o contrato com a Caloi. A Caloi de repente se vê com diversos containers no pátio, cheio de bicicletas e peças e não tinha o que fazer com tudo aquilo. O presidente da Caloi, o senhor Bruno Antônio Caloi, convoca uma reunião com todos os principais departamentos da empresa para fazerem o que nós vamos chamar aí de a reunião. É essa reunião que vai definir a existência da Caloi 10 e tudo aquilo que vem acontecer depois com essa bicicleta da qual nós estamos falando. Para essa reunião foram convocados todos os principais funcionários. Estava lá o diretor-presidente da Caloi, o senhor Bruno Antônio Caloi, o diretor superintendente da Caloi, Antônio Fortino. Antônio Fortino, vale a pena abrir um parênteses só para falar do Antônio Fortino. Antônio Fortino era um cara alto, forte, bem apessoado, um cara que impressionava muito a presença dele, porque quando alguém ia falar com ele, quando ele se posicionou, eu tive a oportunidade de vê-lo falando em algumas situações e ele tinha uma posição muito firme em tudo que ele fazia e foi presidente da Federação Paulista do Ciclismo, um dos melhores presidentes da história da Federação Paulista de Ciclismo, e há quem diga que todo aquele avanço que teve ali nos anos 70 do ciclismo tinha muito da mão da Caloi na pessoa do Antônio Fortino, porque quem cuidava disso tudo na Caloi não era o dono da Caloi, o Bruno Caloi, era o Antônio Fortino, que era esse braço lá no ciclismo e que estava envolvido com a equipe, enfim, era um grande incentivador. Na Federação Paulista também ele teve um grande papel, e há quem diga que se nós tivéssemos naquele momento tido 5 pessoas da força, do desprendimento, da motivação do Antônio Fortino, nós teríamos naquela época tido um ciclismo do mesmo nível do ciclismo europeu da época. Foi um período em que o ciclismo aumentou muito, né? A prática do ciclismo, depois nós vamos falar. Nós vamos ter capítulos também que vamos falar disso. Por exemplo, a primeira Taça São Paulo de ciclismo, a Copa Starup de ciclismo, foram eventos assim que geraram uma grande quantidade de ciclistas e que, por que eu estou falando nesse programa, muitos deles começaram correndo com uma Caloi 10, né? Por isso a importância dessa bicicleta. Nessa reunião, sentaram todos aqueles principais executivos da Caloi, né? E pessoal de propaganda e marketing, pessoal de venda, pessoal de gerente financeiro, gerente de vendas nacional, enfim, toda a cúpula da Caloi reunida ali, e estava entre essas pessoas, nesta reunião, o nosso amigo Antônio Carlos Alves, o Biscuit. Ele estava lá e ele, muito humildemente, ele conta que pela posição que ele ocupou a mesa, ele era do setor de propaganda e marketing. Ele conta que pela posição que ele ocupou a mesa, ele foi um dos primeiros a falar. O senhor Bruno Antônio Caloi, o presidente e dono da Caloi, ele fala da situação, ó, estamos aí, tal, com essas bicicletas, tal, o que nós vamos fazer, e abre a palavra, pede para todo mundo ser bem breve, tinha pouquinho tempo ali para falar, 2, 3 minutos para falar, e que apresente alguma ideia sobre o que deveria ser feito. O Biscuit, sendo um dos primeiros a falar, ele diz que estava num dia inspirado, naquele dia o Biscuit sempre é inspirado, mas naquele dia ele estava num momento talvez ainda mais especial, e ele levanta essa situação e fala, olha, nós temos as bicicletas paradas aí, e o que eu proponho, o que eu acho que deve acontecer, é que essas bicicletas devem passar a fazer parte do nosso catálogo de produtos Caloi. Devem ser vendidas como uma bicicleta Caloi, e nós vamos fabricar uma bicicleta Ten Speed para o mercado brasileiro. Isso aí assusta, né? Principalmente o pessoal de venda se assusta. A Caloi não tinha uma história muito boa nessa área. Eles tinham lançado uns anos antes uma bicicleta chamada Caloi Meia Corrida, que não tinha vendido bem e tal. Então, assim, não é para nós isso daí. Então, há uma certa objeção do pessoal de vendas ali, uns murmúrios ali, uma certa tensão ali, mas o Bruno Caloi também vem e fala, como que você acha que nós vamos atingir isso? Ele fala, olha, nós temos que pegar e contar com a ajuda do pessoal de propaganda e marketing, e a ajuda do pessoal de vendas. Quando ele fala de que vai contar com o pessoal de vendas, alguém lá do pessoal de vendas se revolta um pouco mais sério e fala, falar é fácil, eu quero ver você vender isso aqui no Brasil.
né? E aí, nesse momento, o Antônio Fortino, aquela pessoa firme e tal, falou: Biscuit, por favor, continue. Deu uma meio que cortada na pessoa de vendas lá que se manifestou. O Biscuit, né, assim ele comentou comigo, naquele dia estava inspirado, e ele fala: olha, vamos fazer o seguinte, vamos pedir a colaboração do gerente nacional de vendas, se chamava Abílio Fontes, e ele tenta conseguir para nós uma vitrine de grande exposição em São Paulo, para que nós possamos montar um protótipo da bicicleta, e aí a gente põe o protótipo da bicicleta e faz uma propaganda e vê o que acontece. Ninguém sabia se o mercado estaria sedento por aquele produto. Existia um ditado que era muito famoso naquela época, até com características bem da época do regime e tal, que dizia que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E o Biscuit pensou assim, e até citou essa frase na época, e falou: vamos tentar, né? vamos fazer aí um protótipo e mostrar. E aí o próprio Bruno Caloi perguntou para o seu Abílio Fontes: viu, você consegue? Então você tenta ver para nós lá uma vitrine aí, em algum lugar aí, uma boa vitrine para nós expormos o nosso produto? Ele falou: não, vamos tentar, eu acho que eu consigo no mapping, tal. Ele falou: você consegue no mapping? Eu falei: não, eu consigo, vou conseguir uma vitrine no mapping. Para quem não sabe, o mapping era, até a década de 90, a maior loja de departamentos do Brasil, a mais famosa de São Paulo. Era o lugar onde as pessoas faziam uma grande loja de departamento. Já havia shopping center, eu pensava até que não havia shopping centers nessa época, mas já havia sim, mas eles não eram tão populares como são hoje. O que contava mesmo eram as lojas de departamento. E o mapping, ele estava na frente da Praça Ramos Azevedo, ali em São Paulo, um lugar muito movimentado, e era a maior vitrine, a melhor vitrine de São Paulo. Obtido o compromisso de que o seu Abílio Fontes ia tentar encontrar uma vitrine, passa-se a segunda parte da reunião. Aquilo ali ficou no canto, passa-se a segunda parte da reunião. Como nós vamos chamar esse produto? Como vai ser o nome? E aí todo mundo ali todo mundo vai para a reunião com bloquinho de anotação, não tinha notebook, laptop, etc. Todo mundo ia com bloquinho, todo mundo com os bloquinhos, foi dito para cada um escrever um nome num bloquinho e depois cada um defenderia a sua posição. Inclusive o Biscuit fez a dele, parece que ele queria que se chamasse, a ideia dele, se eu não me engano, era Caloi Vitória, alguma coisa assim, mas o senhor Antônio Ciardi, que também era do Departamento de Propaganda e Marketing, Antônio Ciardi, esse nome é importante para nós, ele vai e sugere que, sendo a bicicleta uma bicicleta de 10 marchas, o nome dela seria, então, Caloi 10. Simples assim, Caloi 10 era uma 10 speed bike e tal, brasileira, Caloi 10. E todo mundo gosta daquele nome, e ali mesmo nasceu a Caloi 10. Ali nasce o nome Caloi 10. Nessa reunião, no início de 1974. Caloi 10 nascia exatamente assim. Dessa reunião que se decidiu o que se ia fazer com aquele material que estava lá no pátio. Decidido também a questão da Caloi 10, ok, então vamos agora, quem que vai fazer os adesivos para a Caloi 10? Nós temos que fazer um adesivo, um logotipo, um emblema, qualquer coisa assim. Nessa época tinha uma pessoa que trabalhava, não sei se nesse momento se ele já trabalhava na Caloi, mas tinha uma pessoa extremamente importante que participou dessa reunião. Essa reunião participaram 15 pessoas, todas de alto poder dentro da Caloi. Uma delas era essa pessoa de quem eu vou falar, com quem eu tentei alguns contatos, até fiz alguns contatos por telefone, etc., por WhatsApp, mas que ele ficou de me mandar umas informações, mas até agora ainda não vieram, e nós vamos fazer mais à frente, acrescentar as informações que ele nos mandar. A verdade é que a Caloi tinha um departamento de marketing, na verdade era uma empresa, uma agência de marketing que era externa à Caloi. Existia uma empresa cujo nome de uma agência de marketing chamada Integral, e nessa empresa trabalhava José Estevão Coco, C-O-C-C-O, mais conhecido como Zé Coco, mas o nome dele era José Estevão Coco. José Estevão Coco é vivo, né? Tá aí. Eu não sei se nesse momento ele ainda trabalhava para a agência de propaganda Integral, ou se ele já trabalhava na Caloi, porque passado um tempo, a Caloi deixou de ter o contrato com a agência de propaganda e passou a fazer toda essa questão da propaganda internamente na Caloi. Passou a ter o que ele chamava de agência in-house. E aí, o responsável por essa agência, o chefe lá, era o José Estevão Coco. Quem que é esse José Estevão Coco? Para nós que gostamos de bicicleta e estamos falando da Caloi. Ele é o cara que criou o Caloizinho, aquele personagem
que era o menininho que aparecia nas propagandas lá da década de 70, e ele criou também aquela campanha Não Esqueça da Minha Calói, né? Que aquilo lá virou uma loucura, né? Então tinha um menininho lá que ficava lembrando o pai próximo do Natal, do aniversário dele, lembrando que ele tinha que comprar uma Calói. E aí você comprava os gibis naquela época, as revistas, vinha um monte de papel para você recortar e vinha uns cartõezinhos assim escrito Não Esqueça da Minha Calói. Então a criança ali, o gibi, cortava os cartõezinhos, né? E colocava no bolso do paletó do pai, no lugar que ele ia fazer a barba, no painel do carro, em cima da televisão, enfim. Aquilo lá era uma propaganda muito sacana em que o menino ficava fazendo ali, o menino, a menina, claro, né? Ficava fazendo a pressão ali nos dias que antecediam o Natal e o aniversário ou outra época qualquer para ganhar a Calói 10. Uma campanha brilhante e que saiu da cabeça exatamente desse José Estevão Coco, de quem nós estamos falando. Feito isso, no dia seguinte, o Biscuit, né, recebe a notícia de que o seu Abílio Fontes, que era gerente nacional de vendas da Calói e, portanto, devia ter um poder, ele ligou lá pro MAP e conseguiu lá com alguém muito poderoso lá no MAP uma vitrine. Mas não só a vitrine, ele conseguiu a principal vitrine de frente para a Praça Ramos Azevedo e de frente ali para o Teatro Municipal, né? Ali Praça Ramos Azevedo era o lugar onde estava localizado e de frente para o Teatro Municipal. A melhor vitrine de São Paulo para colocar a Calói 10. E aí o Biscuit ficou sabendo e tal, e disse que saiu do serviço naquele dia, pegou o carrinho dele e resolveu passar lá em frente à vitrine lá do MAP para ver como é que era a vitrine. E aí quando ele chega lá para ver a tal da vitrine, né, a vitrine era gigantesca, a vitrine era grande, se pusesse uma bicicleta lá, sumia, eles pusessem uma Calói 10 no meio. No dia seguinte, o Biscuit chega na empresa, conversa com o chefe dele e fala da preocupação dele do tamanho como é que ia fazer com aquela vitrine imensa. E aí o chefe dele, até então brincalhão, fala: você que arrumou a treta, agora se vira. Vá lá e fale com o Zé Ruman. Zé Ruman era uma pessoa chamada José Ruman, que era do departamento de artes. E disse que era um cara muito pra cima, muito alto astral, etc. E ele falou: vá lá, fala com o Zé Ruman, vê o material que você precisa lá e vá você e ele lá e se virem lá, né? Você e ele se viram. Aí o Biscuit vai falar com o José Ruman e ele chega lá, o José Ruman tá pra cima, né? Ele tá super entusiasmado com a ideia de ter que decorar a vitrine do MAP e colocar um produto novo lá que ninguém conhecia, etc. E é por isso que eu quero ressaltar mais uma vez aqui a importância do Biscuit nessa história toda, né? Porque ele estava lá, ele deu a ideia e aí ele vai fazer o stand, né? Lógico que ele ajudou pessoas para auxiliar e tal, mas eles vão lá para a vitrine, chega lá, a vitrine enorme, o José Ruman, que era do departamento de artes, um arteiro, portanto, né? Ele fala: cara, vai ficar show, quanto maior, melhor. Nós vamos arrumar aí um papel pedra, nós vamos arrumar um pouco de musgo, um pouco de grama natural, vamos também arrumar umas madeiras, vamos fazer uma estrada de madeira, uma montanha, depois a gente pinta para parecer asfalto, nós vamos colocar umas pedras naturais também, enfim, ele já criou na cabeça dele tudo que ele ia fazer. E vamos colocar uns spots com luz amarelada para dar um efeito assim, assado, tal. O Biscuit, né, não era da área, tal, embora fosse da área de propaganda, mas fazer cenário não era com ele, né? Mas aí ele ficou ali meio trabalhando quase que como ajudante de providenciar os materiais tal para o Ruman, e eles juntos foram desenvolvendo à medida que a coisa ia acontecendo. Tudo isso que eu acabei de falar, grama natural, madeira, etc., pedra, né? Foi tudo levado lá para dentro da vitrine do MAP. E aí diz que ficou um cenário bem bacana, com uma luz amarela em cima da bicicleta, tal, muito bonito. E no final, o Biscuit disse que deu uma olhada, falou assim: puxa vida, mas ainda tá faltando alguma coisa. Ficou legal, ficou um cenário bacana, tal. E ele pega e lembra que ele tem lá na Calói, porque a Calói ajudava nas corridas, tal. Ele vai lá, pega um calção, uma camiseta da equipe Calói, era na época uma das melhores equipes da América, calção, uma camiseta, boné, sapatilha, capacete. Que mais que ele pega? E uma faixa também, pega também uma faixa de chegada assim e tal, e cria um cenário ciclístico naquela vitrine. E para passar essa ideia que a bicicleta era veloz, que era uma bicicleta que o cara ia virar um campeão, eles põem uma faixa lá com a seguinte frase: você pode ainda não ser um campeão, mas você pode ter já a Calói 10, a bicicleta dos campeões. E assim foi a vitrine.
abriu a vitrine para o público, né? No dia lá da abertura da vitrine, quando o público começou. A verdade é que ali passava, São Paulo inteiro passava por ali. Tinha um policial que ficava na frente, simplesmente controlando ali, facilitando a passagem dos pedestres, porque era muita gente que passava por ali. E aí a hora que colocou aquela bicicleta, com aquele cenário, aquelas luzes, com todo aquele, né, o cara via aquilo ali, ele já se via correndo o Tour de France com aquela bicicleta, né? E aí começou as procuras pela bicicleta, os vendedores, como bons vendedores, olha, nós não temos ainda, mas está para chegar. Vocês já passaram por isso, né? A bicicleta não existia, só tinha um protótipo. E uma coisa que eu não falei lá no começo, mas corrijo agora, quem montou esse protótipo foi exatamente o Cláudio Rosa, que era o gerente industrial da empresa e que era aquele ciclista que eu falei que ganhou provas em vários países e tal. E aí começa a procura, todo mundo querendo saber da bicicleta. A verdade é que quando não tinha preço a bicicleta, a verdade é que quando puseram o preço na bicicleta, em uma semana venderam 300 bicicletas e acabou o estoque que tinha lá, e aí já tiveram que começar a fazer bicicletas, né? Aí já sim com o nome Caloi 10 e aí também já sim com produto nacional, né? Que aí a Caloi 10 vai usar material nacional, vai usar tubos nacionais, etc, para fazer a Caloi 10. Bom, essa era a história que eu queria trazer para vocês, porque eu confesso que conversando com o Biscuit e com as outras pessoas com as quais eu falei, eu fiquei muito entusiasmado de conhecer esses detalhes e eu não podia deixar de compartilhar com vocês. A verdade é que a Caloi 10, como Caloi 10, com a marca Caloi 10 e pelo que essas várias fontes me fizeram concluir, ela na realidade foi lançada como Caloi 10 em 1974 e aconteceu dessa maneira, com essa vitrine no MAP, e o que aconteceu de lá para cá é história. E história nós vamos contar nos próximos capítulos. Espero que você tenha gostado, fique conosco, um grande abraço e até a próxima.